Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões por aqui. Antes de qualquer coisa, peço seu apoio, rumo aos 39 mil inscritos, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades, tá certo? Começando com informações referentes aos números, o SC Bahia Números publicou o seguinte aqui no Twitter: o Bahia não perde em estreias de treinadores desde Diego Dabove contra o Fluminense e de lá para cá são 3 triunfos e um empate. Guto Ferreira triunfou diante o Atlético Paranaense fora de casa, Anderson Moreira triunfou diante o Brusque fora de casa, o Barroco empatou contra o Novo Horizontino fora de casa e o Renato Paiva venceu a Juazeirense por 3-1 na atual temporada. Tomara que o Rogério Ceni ele possa cumprir essa estatística positiva nos últimos jogos aí em relação às estreias dos treinadores e de preferência com um triunfo contra um adversário direto. Além disso, o Bahia só perdeu 2 dos últimos 18 jogos que realizou contra equipes verdes. É algo que a gente brincava bastante nos últimos anos sobre essa questão que o Bahia tinha muita dificuldade em vencer equipes verdes. É claro que apenas uma brincadeira, uma superstição, mas enfim, a estatística também está aí para isso. Perdemos apenas para Chapecoense nesses últimos confrontos que listou aqui o pessoal da página SC Bahia Números. América Mineiro foi a última partida que o Bahia teve contra a equipe verde e triunfou por 3-1. Ainda com SC Bahia Números, pessoal, 47 jogos entre Bahia e Curitiba em toda a história, né? Com a vantagem para o Curitiba, tá 3-9, mais da metade dos jogos terminaram empatados. O Bahia, no entanto, não perde desde 2014. De lá para cá foram 2 empates e 3 triunfos. Ganhamos os últimos 3. Como visitante, só vencemos em 85 e 2020, ambos por 2-1. 2020 na Série A com aquele gol, né? Emblemático do Zeca. O Elber também fez um gol naquela partida, se não me engano foi 2-1. Exatamente 2-1, né? Meu Deus do céu, acabei de ler aqui. Mas enfim, tá aí a memória, a recordação do SC Bahia Números. Um abraço para eles. Ontem a rodada já começou e tivemos o Inter vencendo a equipe do São Paulo e o Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense. Pois é, se o Inter perdesse essa partida para o São Paulo, estaria um pouco mais próximo da briga ali contra o rebaixamento. O São Paulo fica no meio termo, né? Fica em 12º colocado com 28 pontos. Por exemplo, a 7 pontos, né? Da equipe do Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então ainda tem um pouco mais de sobrevida nos próximos jogos para não pensar ainda nessa briga. Colocaria ali pelo menos do Cruzeiro para baixo, né? Nessa situação incômoda de briga contra o rebaixamento. Mas o São Paulo, Cuiabá e o Internacional podem voltar a figurar essa briga por enquanto nos próximos 3, 4 jogos, porque existe um dinamismo muito grande quanto à Série A do Campeonato Brasileiro. A página Voo de Bahia republicou a informação de Yuri Santana sobre algumas modificações que podem acontecer hoje. O Ceni deve realizar algumas alterações na equipe titular hoje, no caso, contra o Curitiba. Raul Gustavo deve ser o substituto do Vitor Hugo, que está suspenso. Iago Felipe treinou com os titulares e deve jogar no lugar do Léo Cittadini. O Iago Felipe, que inclusive foi um pedido do técnico Rogério Ceni há um tempo atrás na equipe do São Paulo, mas acabou não dando certo. Ainda sobre relacionados, o pessoal da página FBI Bahia City trouxe algumas novidades quanto a essa lista. O Marcos Vitor vai voltar depois de algum tempinho de fora dessa lista de relacionados, tá, pessoal? Para quem ainda tinha dúvida, eu confesso que é um zagueiro que no começo da temporada, antes da lesão, estava indo bem, estava, né, deixando boas impressões quanto às suas partidas, mas está de volta aí depois de um tempinho, agora com o Rogério Ceni, né? Mugni, o Juba também está na relação, né? O Mugni aparece ali também, Nicolás Acevedo, né? Não tem muitas diferenças aqui não, né? Marcos Felipe, Adriano Danilo Fernandes, Gilberto Cicinho, Marcos Vitor, Canu, Gabriel Xavier e Raul Gustavo, Camilo Cândido, Matheus Bahia, Rezende e Acevedo, Lucas Mugni, Iago Felipe, Tassiano e Cittadini, Ademir, Biel, Jacaré, Rafael Ratão, Everaldo Mingotti. Também temos o Luciano Juba, que não está aqui nessa lista. O pessoal estava com dúvida se ele estaria na relação ou não, mas o Bahia postou um vídeo nas redes sociais recentemente, né, na chegada em Curitiba, mostrando que o Juba estava assim na lista de relacionados, tá? Aqui mais uma vez o destaque da página FBI Bahia City sobre o Marcos Vitor e mais uma vez coloca aqui as imagens, né, da viagem do Bahia para Curitiba. Vocês podem ver aí o Rogério Ceni, Tassiano, o pessoal se dirigindo ao ônibus tricolor, onde viajaram, né, foram para o aeroporto, viajaram, pegaram um voo fretado
segundo informações do Yuri Santana, e chegaram ainda ontem pela noite lá em Curitiba, palco da partida de hoje contra a equipe verde. Galera, bora passar aqui para informações quanto à comissão técnica do Bahia. Muito se especulou sobre a situação de todos os membros saírem da comissão técnica. Alguns receberam convites para permanecer e alguns permaneceram. O Rui Tavares acabou declinando e não ficou no Bahia. Entretanto, o analista de desempenho, David Pereira, esse aqui que eu estou mexendo o mouse em cima dele, ó, esse aqui é o DP, o David Pereira, e o preparador físico Antônio Borês chegaram com Renato Paiva, permaneceram no Bahia. E aqui o pessoal da página Extracampo que publicou essa informação destacou que vale lembrar que com o Ceni chegaram 3 auxiliares e um preparador físico, tá, gente? Então, membros da comissão de Paiva permaneceram no Bahia, o Antônio Borês e o David Pereira, né, esses que estavam com o Renato Paiva um tempo atrás. E o Rui Tavares ele publicou mais uma nota aqui em seu perfil oficial, dessa vez no Twitter e também no Instagram, sobre a situação de despedida do Bahia. Ele colocou o seguinte: queridos torcedores, com esse momento me despeço do Bahia. Não é um adeus apenas, um adeus para sempre, é até breve. Seremos sempre carinhosos um com o outro. Meu caminho está nas mãos de Deus. Obrigado, 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 BBMP, Bahia e Grupo City, tá? Mais uma mensagem de despedida. Lembrar você que o contrato de rescisão do Renato Paiva já foi publicado no BID e o contrato do Ceni também foi publicado no BID. Então, tudo certo, tudo regularizado. Temos um porém também, uma polêmica que foi estabelecida nos dias de ontem e no penúltimo dia, né? Sobre o Bahia estar sem uma psicóloga para a sua equipe principal. Temos a informação de que a Michele Riscala ela foi desligada da função e o Bahia contratou uma nova psicóloga, né, a Marisa Santiago, como informou aqui o Ulisses Gama. Então, o perfil Extracampo também publicou que não é verdade que o Bahia não tem, né, uma psicóloga para cuidar de seu elenco. A informação é que o Bahia realmente contratou após a saída da Michele. Entretanto, isso aconteceu em menos de uma semana. Tá? O perfil Trivela, que trouxe essas informações sobre as equipes que tem psicólogo na Série A, no caso, né? E o Bahia estaria sem psicólogo, mas como o Bahia se movimentou muito rápido em contratar uma reposição, digamos assim, para esse setor do clube, acabou que eles não souberam disso e veicularam que o Bahia não tinha uma psicóloga, tá? Aqui a outra situação é que o Bahia informou que só o elenco profissional ficou sem, pois o departamento psicossocial na base existe independentemente do time profissional e conta com psicóloga, assistente social e pedagoga, tá? Então, esclarecida essa polêmica aí quanto aos profissionais do clube, e a Marisa Santiago é a nova psicóloga do Bahia do time profissional, tá? A imagem dela aqui e a informação do Ulisses Gama. Esse foi o conteúdo. Se curtiu, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu comentário aqui no campo dos comentários com o seu placar para o jogo de hoje, sua expectativa para Bahia e Coritiba e Bahia. Um abraço e até mais tarde.